Olá, pessoal! Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre a degradação dos ácidos graxos. Como a gente falou no vídeo anterior, os ácidos graxos eles ficam armazenados no nosso organismo, nos tecidos, né, nos adipócitos, lá no tecido adiposo, na forma de triglicerídeos. Quando a gente precisa usar esses ácidos graxos como fonte de energia, esses triglicerídeos eles têm que ser quebrados em ácidos graxos livres e glicerol. Quem faz essa quebra são as enzimas chamadas de lipases. Então, a gente já falou sobre elas quando a gente falou, por exemplo, na digestão dos lipídios da alimentação. A maior parte dos lipídios que a gente obtém na alimentação são triglicerídeos. E aí a gente falou que esses triglicerídeos, eles vão ser quebrados em ácidos graxos e glicerol, por exemplo, pela lipase gástrica, em pequena quantidade, em menor extensão, e em maior extensão pela lipase pancreática. Quando esses triglicerídeos, esses ácidos graxos são absorvidos e ressintetizados, então utilizados para reformar, para formar de novo triglicerídeos nos enterócitos, nas células absortivas intestinais, esses triglicerídeos que vão ser transportados como quilomicron para a circulação, eles vão precisar ser quebrados novamente para poder ser absorvidos pelos tecidos. E quem vai fazer essa quebra? A lipoproteína, lipase, né? A gente viu também que a gente tem a lipase hepática. Então, todas essas lipases elas vão fazer basicamente a mesma coisa, que é quebrar triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. No adipócito, quando a gente quer mobilizar esses ácidos graxos para usar como fonte de energia, não é diferente. Só que quem vai fazer essa quebra é uma lipase que a gente chama de lipase hormônio sensível. Sensível a qual hormônio? O hormônio glucagon, por exemplo. Se eu estiver pensando num jejum, não necessariamente num estado de atividade física, e eu posso pensar na adrenalina também, se eu estiver pensando em atividade física. Uma vez que essa lipase hormônio sensível quebra o triglicerídeo em ácido graxo livre e glicerol, esse glicerol ele pode ir para o fígado, por exemplo, para ser usado na gliconeogênese. Lembre-se que o glicerol ele entra na gliconeogênese a partir da dihidroxiacetona fosfato. O ácido graxo livre ele vai ser transportado até os tecidos que podem usá-lo como fonte de energia. Só que, como ele é hidrofóbico, né, como ele não é uma substância polar, ele não pode simplesmente ser jogado direto na corrente sanguínea sem estar ligado a nada. Nesse caso, esses ácidos graxos livres eles vão ser transportados no sangue ligados a uma proteína, que é a albumina. E é justamente por isso que o cérebro não usa ácidos graxos como fonte de energia, porque quando esses ácidos graxos eles estão ligados à albumina, essa albumina ela não consegue atravessar a barreira hematoencefálica, ela é uma proteína relativamente grande para atravessar a barreira hematoencefálica e isso inviabiliza o uso dessas moléculas pelas células cerebrais, pelas células que a gente tem no cérebro. Mas o músculo é um tecido que pode usar e usa esses ácidos graxos como fonte de energia. Esse processo de quebra dos ácidos graxos para a utilização como fonte de energia, a gente vai chamar de beta-oxidação. Se a gente comparar a quebra, né, a beta-oxidação, que é a quebra, com a síntese dos ácidos graxos, a gente vai perceber que elas são processos essencialmente opostos. Então, a gente viu que para sintetizar os ácidos graxos, a gente respeita uma sequência que é condensação, redução, desidratação e redução. Para a gente fazer a quebra, então isso para síntese, para a gente fazer a quebra, a primeira consiste em uma oxidação, então, que é o contrário de redução, como a gente está vendo nesse tracejado amarelinho. A segunda reação é uma reação de hidratação, que é o contrário de desidratação. A terceira reação é uma oxidação, que é o contrário de redução. E a última reação é uma tiólise, que é uma quebra. E quebra é o contrário de condensação, que é síntese. Então percebam que esses processos, enquanto na síntese a gente já tinha de início uma dupla ligação e a gente quer retirá-la para ficar só com carbonos e hidrogênios e ligações simples, na beta-oxidação o que a gente vai fazer é
A gente quer fazer o processo oposto. A gente quer fazer com que naquele lugar que só tem ligações simples e carbonos e hidrogênios, a gente quer fazer surgir uma dupla com oxigênio. É o que a gente vai ver no próximo slide. Da mesma forma que para a síntese de ácido graxo a gente tem que tirar o acetil-CoA da matriz mitocondrial para o citoplasma, a quebra dos ácidos graxos ela é um processo que acontece na matriz mitocondrial. Então, eu preciso fazer com que esse ácido graxo ele seja transportado agora para dentro da matriz mitocondrial para entrar na beta-oxidação. E para que esse processo aconteça, a gente vai ter uma transferase independente de carnitina que faz esse processo. Então, quando o ácido graxo ele entra, e aqui a gente está no citoplasma da célula, quando ele entra na célula, ele primeiro precisa ser transformado de ácido graxo para acil-CoA graxo, que muda este grupamento aqui, que aqui é uma hidroxila e eu tenho uma sintetase que dentro da célula vai trocar essa hidroxila por uma coenzima A. Então agora, ao invés de ter um ácido graxo, a gente vai ter um acil-CoA graxo. Esse acil-CoA graxo precisa ser transportado para dentro. A gente pode pensar nessa forma como uma forma ativada do ácido graxo. E para esse processo acontecer, a gente tem um gasto de 2 ATPs. Para isso acontecer, para essa entrada acontecer, inicialmente, na matriz mitocondrial externa, essa coenzima aqui vai ser trocada por uma carnitina, que está lá no espaço intermembrana. Esse aqui é o espaço intermembrana. Essa molécula entra na mitocôndria e essa carnitina vai ser trocada de volta por uma outra transferase, vai ser trocada por coenzima A. E eu formo de volta um acil-CoA graxo. E esse acil-CoA graxo agora pode ir para o processo de beta-oxidação, de geração de energia a partir dos ácidos graxos. Só lembrando que esse vai ser o nosso combustível, esse é o palmitoil-CoA, ele já é um acil-CoA graxo ativado, né? Porque aqui a gente consegue identificar uma coenzima A. E o restante da molécula tem apenas carbonos e hidrogênios. Então, tem 16 carbonos no total, lembrando que a partir do carbono que tem essa função com a dupla com oxigênio, os próximos carbonos a gente começa a numerar como o primeiro carbono é o alfa, o segundo carbono é o beta e o último carbono dessa cadeia seria o carbono ômega. Mas o que interessa para a gente aqui nesse processo é o que está acontecendo entre esses dois carbonos, o carbono alfa e o carbono beta. Lembrem que o processo ele se chama beta-oxidação. Então, ele tem tudo a ver com esse carbono beta. Então, esse aqui é o mesmo ácido graxo, eu só deixei a maior parte da cadeia em cinza claro para não ficar muito poluído. Primeira etapa desse processo é uma oxidação, como eu falei. Então, se na redução eu adiciono elétrons e junto com esses elétrons eu adiciono hidrogênios, aqui na oxidação eu vou fazer o contrário, eu vou retirar elétrons. E quando eu retiro esses elétrons, eu tenho que adicionar uma ligação entre esses carbonos para não ficar faltando interação, para eles continuarem com a camada de valência estável. Nesse processo, a gente tem a transferência desses elétrons que estavam aqui no acil-CoA graxo para algum lugar. Que lugar é esse? O FAD. Então, a oxidação desse pedacinho do ácido graxo é acoplada com a redução de FAD a FADH2. E como vocês bem sabem, o FADH2 ele pode ir para a cadeia de transporte de elétrons. E para cada FADH2, a gente consegue gerar, então, 1,5 ATP. Então, já nessa primeira reação, eu já tenho o ATP sendo gerado a partir do FADH2. Maravilha! Então, agora que eu tenho essa dupla ligação, a próxima etapa é uma reação de hidratação. Então, hidratar é adicionar água. Quando eu adiciono uma água, eu tenho uma hidroxila que entra no carbono beta e um hidrogênio que entra no carbono alfa. Então, água, H2O, um H está aqui no carbono alfa, o OH está no carbono beta. Agora, uma próxima etapa de
Oxidação de novo. Então, lembra, oxidar é retirar elétrons. Então, eu tenho que retirar elétrons e é uma beta-oxidação. Então, a gente já vai imaginar que esse processo vai acontecer no carbono beta. Retirando elétrons e passando esses elétrons para o NAD, formando o NADH, que vai também para a cadeia respiratória e vai me dar 2,5 ATPs. Eu consigo fazer aqui no carbono beta essa dupla ligação com o oxigênio. Bom, e agora? O que falta? Essa molécula que sobrou aqui na ponta, pessoal, ela já é, se vocês repararem, quase igual ao acetil-CoA. E a última etapa vai ser uma tiólise, que é lise, sempre vai dar a entender quebra. E quando a gente tem essa quebra, adicionando uma coenzima a gente tem a geração, essa partezinha vai dar origem a um acetil-CoA e, eu vou só trocar a cor aqui, e todo esse restante que a gente está vendo aqui vai dar origem a este acil-CoA graxo, que tem exatamente 2 carbonos a menos do que esse inicial. Se a gente continuar esse processo até acabar com essa molécula de acil-CoA graxo, fazendo essa separação, então, de 2 em 2 carbonos, então, 2, 2, 2, 2, 2, 2, a gente vai conseguir gerar, a partir de um ácido graxo, de um acil-CoA graxo, né, de 16 carbonos, a gente vai conseguir gerar 8 moléculas de acetil-CoA. Para onde vai o acetil-CoA, como a gente já viu em aula? O acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. E os NADs e FADs gerados no ciclo de Krebs, cadeia respiratória. E aí a gente tem a geração de ATP. Quanto ATP? Se a gente fizer uma continha simples, para cada acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs, a gente vai ter a geração de aproximadamente 10 moléculas de ATP. Se a gente tem 8 acetil-CoA gerados, a gente vai ter 80 moléculas de ATP pensando no acetil-CoA. Se a gente pensar que a partir de cada FADH2 a gente gera 1,5 ATPs, são 7 FADH2, a gente vai ter 10,5 ATPs. E se a gente pensar que para cada NADH a gente tem a geração de 2,5 ATPs e são 7 NADH, 17,5 ATPs. Isso dá um subtotal de 108 ATPs e desconsiderando aqueles 2 ATPs que foram gastos para ativar o meu ácido graxo, que foram gastos uma vez só, a gente tem então 106 ATPs produzidos a partir da beta-oxidação, que é uma quantidade de ATP, isso a partir de uma única molécula de ácido graxo. Eu acho que fica muito claro o quão energéticas são essas moléculas de ácidos graxos. E é isso que faz com que essas moléculas sejam, de fato, a nossa reserva energética de longo prazo, né? Porque elas são moléculas que têm um potencial energético muito grande. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, ao vivo, que nós teremos, a gente vai falar um pouquinho sobre a síntese de colesterol. Eu espero vocês lá. Até mais!